Então vamos, gente. Eu fui tomar um pouquinho de água e dar uma tossida aqui, mas vamos continuar, vamos lá. Fale um versículo do livro do Apocalipse. Então eu escolhi aqui, vou ler aqui na Bíblia mesmo, o livro, né? O versículo do livro de Apocalipse. Eu vi o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Eu coloquei esse versículo aqui, espero, né? Era para escolher um versículo, eu escolhi esse aqui. Eu vi o Cordeiro que estava de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 que traziam escrito na fonte o nome dele, e o nome dele era Pai, era seu pai. A quarta pergunta, fale o nome de um personagem bíblico que você admira a sua história. Eu coloquei aqui Abraão, não, né? Admiro muito a história de Abraão, né, que fez a passagem do povo lá pelo Egito. Qual a promessa de Deus que você está esperando que se cumpra em sua vida? Bom, eu espero que se cumpra a promessa de Deus, que é a vida eterna, né? A mesma é válida para todos os que colocam sua fé em prática em Deus e em seu Filho Jesus. Para mim é isso, eu acredito na vida eterna, né? É uma das promessas que Deus nos prometeu, né? E para todos nós que cremos em Deus e no seu Filho Jesus, certo? Sexta respostas. Quais cantoras gospel não podem faltar na sua playlist ou sua agenda? Tem vários também, né? Mas eu coloquei aqui a Aline Barros, o Thales Roberto e a Damares, eu acho que são os mais conhecidos, né? Para mim, no meu ver, não sei, né? Eu coloquei esses aqui. A sétima pergunta, qual o maior desafio que um cristão tem hoje? Eu acho que o maior desafio que nós temos hoje na nossa vida, o cristão, no meu modo de ver, a gente tem vários desafios, mas um dos maiores eu acho que está aqui na nossa frente, que é o celular. O celular, ele ajuda muito a gente a trabalhar, né? Principalmente a trabalhar, mas também ele destrói bastante famílias, às vezes com mentiras enganosas. A gente tem que saber muito bem filtrar o que é verdade e o que é mentira. O tempo perdido diante de um celular. Às vezes a gente perde tempo com o celular, não perde tempo. Aí não sobra tempo para a gente ler a Bíblia. Não sobra tempo para a gente ir à igreja. Não sobra tempo para a gente fazer uma oração. Esse eu acho que é o maior desafio do cristão. É lógico que tem vários no mundo de hoje. Mas, para mim, eu acho que a maior dificuldade do cristão hoje é o celular. Porque ele toma tempo de muitas outras coisas. Tem tantas coisas, às vezes deixam de cuidar da casa, deixam de cuidar dos filhos para ficar em frente ao celular, vendo alguma coisa que às vezes não acrescenta em nada a vida da gente, né? Fica ali perdendo tempão à toa e se esquece que tem
a Bíblia para a gente ler. Que tem uma oração para a gente fazer, né? Dá uma parada no meio do dia, faz uma oração. Às vezes a gente deixa de ir para a igreja para ficar em frente ao celular. Lógico que não são todas as pessoas, né? Mas tem pessoas que sim, certo? A 9ª pergunta. Em qual momento da sua vida você ouve Deus falando sobre? Em qual momento da sua vida você ouve Deus falando em seu coração? Eu não vou citar uma vez aqui, né? Porque a gente, pelo menos eu já ouvi várias vezes Deus falando no meu coração. Então eu não vou citar um momento, uma hora que eu ouvi Deus falando. Eu acho que Deus fala no nosso coração em toda hora. Lógico que tem horas que são mais importantes, horas que a gente tem que tomar uma decisão na vida. E Deus fala conosco, mas Deus está falando com a gente toda hora no nosso coração. Basta você parar, né? E refletir um pouco, fazer uma pergunta a Deus, que Ele te mostra o caminho, né? Então, eu não citei nenhuma aqui, porque acho que eu tenho várias vezes que eu ouço. É só a gente estar qualquer coisa que a gente pedir para Ele, é só parar, fazer uma oração e ouvir. A gente ouve Ele falando com a gente ouve Ele. A 9ª pergunta: qual foi o profeta que enfrentou o profeta de Baal no Monte Castelo? Foi o profeta Elias, né? Quem foi o rei que construiu o templo de Jerusalém? Essa é a 10ª pergunta. Foi o rei Salomão. Qual foi o nome da esposa de Isaac? Foi Rebeca. Quem foi o profeta que escreveu o livro de Isaías? Foi o próprio Isaías que escreveu o livro dele, né? Qual foi o nome dos discípulos que traiu Jesus? Qual foi o nome do discípulo que traiu Jesus? Essa é a pergunta de número 13. Foi Judas, né? Que traiu Jesus. Pergunta de número 14. Qual era o nome original de Paulo antes da conversão? Ele se chamava Saulo antes da conversão. 15ª pergunta. Qual foi o homem que foi engolido por um peixe? Foi o profeta Jonas. A número 16, qual era o nome do anjo que anunciou o nascimento de Jesus a Maria? Foi o anjo Gabriel. Quem foi o primeiro rei de Israel? A 17ª. Foi Saul. Qual foi o nome do profeta que previu o nascimento de Jesus em Jerusalém? Foi o profeta Miqueias. Qual foi o nome do lugar onde Jesus foi crucificado? Foi Calvário, Monte Calvário, que ele foi crucificado, ou Gólgota. Uns está escrito Calvário, outros Gólgota, né? A pergunta de número 20. Qual era a profissão de Pedro, André e João antes de se tornarem discípulos de Jesus? Eles eram pescadores. Qual foi
o profeta que conduziu os israelitas para fora do Egito? Foi Abraão, né? Abraão ou Moisés? Acho que é Abraão. Abraão, acho que era. Qual foi o apóstolo que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar? Foi Pedro. A pergunta de número 23. Qual foi o nome do rio onde João costumava a batizar as pessoas? Era o Rio Jordão. Rio Jordão. Pergunta de número 24. Quem foi o profeta que escreveu o livro de Daniel? O autor é Daniel mesmo, né? Qual era o nome do local onde Jesus foi batizado por João Batista? Foi o Rio Jordão. Pergunta de número 26. Qual foi o nome da cidade onde Jesus nasceu? Foi Belém. Número 27. Quem foi o profeta que profetizou a queda de Jerusalém? Foi o profeta Jeremias. Qual foi o nome do irmão de Moisés que ajudou a liderar os israelitas? Foi Araão. Qual foi o nome do rei que tentou matar Jesus quando bebê? Foi o rei Herodes. Quem foi o profeta? Quem foi o profeta que foi arrebatado ao céu num carro de fogo? Foi o profeta Elias. A pergunta de número 31 é para a gente fazer uma oração aqui, né? Bom, a oração que eu faço aqui é: peço a Deus muita paz, muita saúde, sabedoria para todos nós que estamos aqui participando dessa collab. E que Deus abençoe nossas famílias e abençoe nossos trabalhos e nosso trabalhinho aqui, né? Para Ele sempre esteja sempre no nosso lado, nos guiando, nos orientando. Qual o melhor caminho a seguir para um dia a gente chegar aonde nós todos queremos chegar, né? Então, que Ele nos dê muita saúde, né, para a gente perseverar. E que Deus, é o que eu mais peço, Deus, que Deus dê a paz, né, ao mundo inteiro, que a gente está precisando muito de paz nesse mundo, né? Que não existem tantos conflitos, tantas guerras, tantos inocentes morrendo por causa dessas guerras, idosos, crianças que não tem nada a ver com isso, passando fome, passando necessidade, né? Essas catástrofes, eu tô tão com a garganta, que anda acontecendo, né? Citando uma aqui no Brasil, né? Que é aquela que foi lá no Rio Grande do Sul. E tem mais cidades por aqui mesmo, que às vezes é destruída toda por uma chuva que vem, outras por causa de seca, não tem água, no outro lugar chove demais, no outro lugar venta demais, tem tanta coisa nesse mundo que o homem destruiu tudo, né? Então eu peço a Deus que um pouco mais de compreensão no coração dos seres humanos, para que eles possam cuidar melhor daqui, né, do planeta que a gente vive, para não acontecer tantas coisas que andam acontecendo, né? E ponhar no coração dos homens que a gente não precisa de guerra para viver, né? Tem tanta terra por aí,
É só a gente plantar um pouquinho que a gente colhe. Não precisa brigar por causa de... Às vezes sai por causa de qualquer coisa, por causa de religião. Eles brigam. Eu acho que é só um respeitando o outro mesmo. É que um dia a gente pode ser, né, verdadeiramente o povo de Deus. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu respondi todas as perguntas e respondi certas perguntas, né? E até a próxima aí, a próxima collab com a Soninha, certo? Tchau, beijos e até a próxima. E desculpem aí a minha voz. Se eu soubesse que eu ia estar desse jeito, eu não tinha nem entrado, tá, gente? Mas me perdoem aí, eu passei muita febre, tava mais rouca ainda, hoje que eu tô um pouco melhor, tá? Beijos pra vocês, até a próxima.